Abram suas Bíblias comigo em Filipenses, capítulo 2, mas eu quero ler a partir do 27 do capítulo 1. Nós começamos a semana passada, né, uma série de mensagens no livro de Filipenses, da prisão à coroação. Porque a carta de Filipenses foi escrita aos irmãos lá de Filipos, enquanto Paulo estava preso em Roma, né? Nós vimos então todo esse contexto a semana passada, nós vimos a questão da cidadania, nós vimos sobre a questão de como que era a cidade, enfim. E agora nós vamos caminhar para o capítulo 2, Paulo está falando da humildade e da unidade da igreja. Alguns eruditos vão dizer que a carta foi escrita em pedaços. Como assim em pedaços? Paulo estava redigindo a sua carta e chegou alguém, no caso, provavelmente Epafrodito, nós vamos ver isso no capítulo 4, trazendo uma oferta, né, trazendo um cuidado da igreja dos filipenses para Paulo, mas também trazendo notícias. Então pode ser que aí Paulo estava escrevendo, parou, teve novas informações e já tratou daquele assunto, né, na continuidade ali da carta. Então pode ser que agora, essa virada de chave, no capítulo 1 nós vamos ver Paulo falando de si, lá na prisão. Agora no capítulo 2 ele já vai exortar a igreja a se manter em unidade e em humildade. Vai dar Jesus como exemplo e a partir daí então a igreja começa a buscar, a se resolver, e aí nós vamos ter uma série de reflexões para as nossas vidas aqui também nesta manhã. Então, só para lembrar, a igreja de Filipos, nós falamos na semana passada, era uma igreja unida, uma igreja intencional, uma igreja viva, uma igreja movimentada. Mas a unidade em si, ela não quer dizer que não havia ali alguma discordância. A unidade, o que fazia então aquela igreja crescer, aquela igreja se ajudar, aquela igreja ser unida? Era o propósito. Então aqui nós estamos aqui todos nesta manhã num mesmo propósito. Mas isso não quer dizer que a gente concorde em tudo. Mas por algo maior, nós vamos nos unir. E o que é o algo maior para os cristãos? A mensagem do Evangelho. Paulo deixa muito claro aqui. No capítulo 1 nós vimos lá alguns contrários, algumas pessoas que estavam pregando e blasfemando contra Paulo, mas o que Paulo fala? Gente, não se preocupa se eles estão falando mal de mim não, quanto eles estão pregando o Evangelho, então vamos glorificar, eu vou me alegrar, porque eles ainda estão falando de Jesus. Então, nós vemos isso. A unidade não quer dizer que todo mundo está pensando junto. E aqui eu me lembro daquela frase de Agostinho, né? Nas coisas essenciais, eu esqueci, nas coisas essenciais, espera, vem no meu telefone, isso, mas assim, lembrei, obrigado Jesus, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas sobretudo, no demais, o amor. Lembrei a tempo, né? Deu até suadeira agora. No essencial, né? No essencial, unidade. A gente pode... Aqui, tem palmeirense ali, tem São Paulino, tem corintiano, mas nós estamos todos jogando o mesmo campeonato, jogando para uma coisa só, caminhando numa mesma direção. Todos querem alcançar o prêmio, todos querem alcançar o título. Vamos ver como que vai ser esse título? Na semana que vem, capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho disso, dessa corrida de Paulo. Bom, enfim, já falei a frase de Agostinho, né? Já passei esse mico no crédito. Uma outra coisa que nós vamos ver, a cidade de Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia, capital da Macedônia. Lembram-se que nós estamos no Império Romano, os romanos dominam o mundo, César, né, o imperador, está no poder. Mas, imediatamente antes de Roma assumir o poder, quem estava no poder? A Macedônia. Beleza? Então, olha só, duas cidades importantes. Macedônia, Filipos, uma cidade importante que agora é dominada por Roma, que os seus cidadãos se consideram importantes. Agora nós estamos vendo aqui então uma disputa de ego. Por quê? Os cidadãos de Filipos, os filipenses,
Alguns deles, ou a maioria, haviam recebido também o título de cidadãos romanos. Era o título, mas o coração ainda era grego. Então assim, havia aquela coisa, vocês me dominam, mas eu sou melhor do que vocês. E o outro fala, não, eu sou melhor porque eu te domino. E assim vai, aquela coisa. Há uma disputa de ego entre eles. E Paulo, sabendo também dessa informação, vai trabalhar o quê? A humildade. Sejamos humildes e vivamos como Cristo viveu. E aí ele vai discorrer todo o capítulo 2. E eu quero ler com você a partir do versículo 27 do capítulo 1. Eu vou ler na NVT. Eu trouxe uma Bíblia gigante, vocês estão vendo. Por quê? Porque a letra é maior ainda. E aí eu preciso enxergar aqui, porque eu não trouxe o meu óculos. A partir do versículo 27. O mais importante é que vocês vivam em comunidade, de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a respeito de vocês, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem comigo a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importante do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Lembrem-se que Paulo está escrevendo essa carta sobre alegria também, e ele está preso. Ele está escrevendo aqui preso num calabouço, num lugar frio, úmido, fedido, talvez com ratos, tá certo? É uma situação muito insalubre, aonde Paulo está escrevendo. E nós sabemos, eu falei a semana passada, Filipenses é a carta da alegria. Lá no capítulo 4, Paulo está incentivando a igreja a permanecerem firmes e alegres. Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E aqui ele vai continuar então, capítulo 2, versículo 5. Ele vai dar um exemplo, ele vai dar o maior exemplo de todos. Essa daqui dizem que é o cerne do Evangelho, né? O cerne da cristologia, né? O Novo Testamento todinho resumido em 5 versículos, 6 versículos, olha lá. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Cidadãos dos céus, nós acabamos de ver então que Paulo está dizendo para os seus irmãozinhos ali em Filipenses: vivei de modo digno das boas obras. Esse imperativo vivei, o que Paulo está querendo dizer ali para aqueles crentes? Paulo está dizendo assim, vivam de maneira digna, como um cidadão. Todos os cidadãos, aqui nós temos um monte de cidadãos, nós temos deveres, não temos? Nós temos direitos, mas nós também temos os nossos deveres, as nossas obrigações. Paulo está dizendo que nós devemos viver assim.
Só que Paulo está dizendo algo ainda mais forte e interessante. Vivam como cidadãos dignos, né? Vivam do modo digno do Evangelho de Cristo. Já que é para vocês viverem como cidadãos, vivam direitos. Mas algo maior temos para você. Algo maior Jesus tem para você. Viva como um cidadão do céu. Nós estamos aqui só de passagem, lembram-se disso. Estamos aqui, mas não somos daqui, nós estamos de passagem. Então Paulo está dizendo, viva como um cidadão do céu. Como que um cidadão do céu vive? Sendo o melhor cidadão aqui na sociedade. Olha só, então não é uma coisa diferente da outra, uma coisa não anula a outra. Ah, eu sou um mega cidadão do céu, o cara mais bonito lá da igreja. Mas na sociedade é um tranqueira. Não, Jesus está falando, viva como se você já estivesse lá no céu. Expectativa, perspectiva, sonhos, desejos, ambições, não é verdade? Então, pensem sempre nisso, Romanos, Filipenses, exerçam, vocês que agora estão com Cristo no coração, osasquenses, carapicuibanos e o pessoal aqui da Abraço, os abracenses, vivam de modo digno, como cidadãos dos céus. Paulo também sabia da importância de ser um cidadão romano. Gente, ser cidadão romano era ser a nata da sociedade, era ser top, o top dos tops. O cidadão romano, ele tinha diversos direitos, ele tinha diversos poderes. Um cidadão romano praticamente podia fazer o que quisesse, que não seria incomodado e muito menos questionado. Paulo sabia disso daí. Olha, ser cidadão romano era um privilégio tão importante que a morte de Jesus, aquela coisa horrível lá na cruz, um cidadão romano não poderia morrer crucificado. Tamanha humilhação que era a morte de Jesus. Paulo sabia disso. Lá em Atos 16, nós vamos ver a história quando Paulo faz a sua primeira viagem lá para Filipos. Paulo está lá em Filipos evangelizando, e aí Lídia se converte. Lembra que nós falamos isso semana passada? A lição de casa, capítulo 16 de Atos. Lídia se converte. Daqui a pouco Paulo e Silas estão andando, e vem uma endemoniada atrás, né? Uma adivinha atrás. E Paulo está indo para lá, essa mulher vem atrás. Ele vai para lá, volta, vai, tal. Paulo se cansa, e ele vai e expulsa o demônio de adivinhação daquela mulher. Está lá no texto. Só que aquela mulher, com as suas adivinhações, dava lucro para alguns magistrados. Esses magistrados fazem o quê? Faz uma manipulação, todos os cidadãos romanos. Eles vão lá, fazem um auê lá e tal, reclamam, por fim colocam Paulo e Silas na cadeia. E aí eles estão lá presos, tristes, arrasados, chorando. Ah, eu fui preso porque preguei o evangelho, não é isso? Lição de casa, semana que vem eu vou cobrar. Eles estão presos, celebrando por estarem presos, em nome de Jesus. E eles começam a adorar ao Senhor, eles estão ali cantando, eles estão louvando, quando de repente um terremoto derruba tudo. Eles então, as cadeias se quebram, as paredes, as correntes, tudo, e eles são libertos. O carcereiro chega, meu Deus, todos os presos fugiram, e agora o que será de mim? Pegam a espada e vai se matar. Paulo levanta, não faça isso, não se mate. E fala do livramento que ele teve. E aí o carcereiro fala, Paulo, mas o que eu preciso para ser salvo? E aí Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Imediatamente aquele homem se converte e pega Paulo e Silas, vamos lá para casa tomar um café, vai. Vamos lá que agora nós somos uma família só. Olha aí, olha a unidade do povo de Deus. Antes um estava prisioneiro do outro, agora são uma mesma família. E eles estão em casa, tomando seu cafezinho, talvez curando uma ferida ou outra. E aí chega a notícia, chegam os soldados lá na casa desse moço, do carcereiro. Os magistrados falaram que já pode soltar esses dois aí, libera eles. Opa! Paulo também era cidadão romano. E o que Paulo faz? De jeito nenhum. Como que esses caras me prendem? Como que esses caras mandam me açoitar, me castigar, e agora mandam um recadinho, pode liberar eles? Não, eu também sou cidadão romano, eu também tenho os meus direitos, manda eles virem aqui me soltarem. Os magistrados entram em pânico quando descobrem que Paulo era cidadão romano, mas eles entram em pânico por quê?
porque eles tinham agredido e tornado e feito prisioneiro um cidadão romano. A pena para quem fizesse isso, em última instância, poderia levar à morte. Aqueles magistrados poderiam perder seus cargos, seus empregos, suas rendas, mas em última instância, se Paulo fizesse a denúncia e mantesse aquilo ali, esses caras poderiam inclusive serem mortos. Olha que coisa mais forte que era a cidadania romana. Mas Paulo não estava preocupado com isso, não. Paulo só quis mostrar que ele não era qualquer nó cego, não. Para o pessoal estar atento com quem estavam falando. Mas Paulo estava feliz pelo quê? O que era o cidadão romano vir pedir desculpa para ele diante da conversão da família do carcereiro? Não era nada. Paulo estava alegre, olha lá. Paulo está alegre com a pregação do evangelho, com a salvação que o evangelho está trazendo. Então, ele, deixa isso para lá. E toca a vida. As coisas continuam. Uma outra coisa, Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 15, 16, ele diz assim: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, mas para os outros somos aroma de vida. Nós lemos aqui que algumas pessoas também estavam insultando Paulo, caluniando Paulo. E esses aí também estavam caluniando a igreja. Outros não crentes também estavam perseguindo a igreja. E o que Paulo está falando aqui? Vocês estão sendo perseguidos por causa da mensagem do evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Só que esta mensagem, para você que creu em Jesus Cristo, é uma mensagem de salvação. Agora, para aqueles que não aceitaram a Cristo, é uma mensagem de perdição. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Jesus, eles vão ser sempre contrários àqueles que vivem o evangelho de Cristo. Por isso que o que o Senhor espera de nós após a conversão? Comprometimento. Seja fiel, porque eu estou com você, eu estou na sua retaguarda. Conte comigo. Então, Paulo vai dizer, vocês receberam um privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. E Paulo vai dizer, meus irmãos, nós estamos juntos nessa. Paulo está preso, sofrendo, talvez sendo açoitado todos os dias, mas olha só, ele fala, gente, nós estamos juntos nessa. Não fiquem sozinhos, mas vamos manter a unidade do corpo de Cristo. Vamos manter a unidade entre família. Ciente dessa situação, a única maneira de combater os opositores ao evangelho não era iniciar uma guerra. Pelo contrário, era incentivar. Paulo está exortando a unidade da igreja. Unidos em um mesmo propósito, ele sabia que seriam vitoriosos por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Paulo ele está dizendo aqui, e o pessoal entendia, a respeito, por exemplo, do exército romano, do exército dos gregos antes de Roma. Filipe, pai de Alexandre o Grande, ele treinava o seu exército, ele descobriu um princípio muito interessante, e aí Alexandre assumiu essa postura também. O exército, eles não saíam quando iam guerrear, eles não saíam igual louco, um dando facada para lá, espadada para lá. Não. Eles se uniam, Tem um nome lá que eu já esqueci, mas eles se uniam, eles ficavam todos juntos aqui com seus escudos e avançavam sobre a tropa inimiga. E aí eles iam abrindo o caminho no meio, igual aqui, dividindo os inimigos ao meio. E depois, juntos, simultaneamente, atacavam. Essa estratégia de Alexandre, do seu pai Filipe, por exemplo, dava um resultado assim, de para cada soldado grego, ele conseguia pegar pelo menos entre 5 a 10 dos seus inimigos. Então, foi um resultado muito inteligente, da parte dele. Então, Paulo está trazendo esta orientação. A unidade dá certo. Vocês estão vendo, olhe para vocês, olhe para o exército de vocês, olhe para o dia a dia de vocês, a unidade dá certo. Outra coisa, versículo 1 do capítulo 2, por estarmos em Cristo, há alguma motivação, há algum encorajamento? Se você sabe que você está em Cristo, há alguma coisa a temer? Jesus não está falando que nós não vamos passar por tribulação.
Mas ele está dizendo, não temas. É interessante que a mesma raiz da palavra encorajamento, da palavra motivação, da palavra exortação, no grego é o paráclesis. Paráclesis é a mesma raiz de parácletos, que é o quê? O Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso advogado. Então assim, gente, estamos em Cristo, há algum encorajamento em Cristo? Não há o que temer, porque sim, vocês estão protegidos pelo Senhor. Há alguma consolação que vem do amor? Existe algo mais consolador do que o amor de Deus? Uma mãe que ama o filho que ama a mãe, naquela reciprocidade, não é algo sensacional? Não é consolador? Às vezes eu lembro quando eu trabalhava no banco, às vezes eu chegava estressado em casa, parava o carro na garagem, ficava ainda uns 5 minutos para a cabeça entrar no lugar e entrar para casa. Chegava em casa, encontrava com a Renata ou os meus filhos. Meu, tudo bem, aquele abraço, tá tudo bem, aquela conversa, aquela coisa, aquele ambiente tão gostoso. Isso consola. Os problemas ficavam lá na garagem. Agora pense, o Senhor. Há algum amor que vem do Senhor, gente? Não há maior amor, não há maior paz, não há maior tranquilidade do que o amor que vem de Deus. Há alguma comunhão no Espírito? Não há nada mais importante do que termos esta certeza de que participar dessa comunhão do Espírito Santo significa o quê? Sair do individualismo para viver uma vida em comum. Somos diversos indivíduos aqui, mas vivendo no mesmo propósito, a propagação do Evangelho. Então, somos agora uma comunidade gerada e cuidada pelo Espírito Santo de Deus. Cada um de nós aqui, o Espírito Santo está cuidando. Por isso que devemos caminhar sempre no mesmo propósito. Se entre a igreja há unidade, então Paulo está dizendo o quê? Se vocês estão unidos, a minha alegria, quando chegar a notícia aqui, a minha alegria será completa. Se há unidade na igreja de Cristo hoje, eu imagino aqui o Espírito Santo feliz conosco. Se nós somos aqui unidos, se a igreja de Cristo é unida, abraço, carisma, nazareno, mudança de vida e por aí vai. Se somos unidos, o Evangelho que ganha, o Evangelho que cresce, o reino que cresce, o Senhor, o nome de Cristo é pregado, vidas são salvas, curadas, restauradas, é o reino que ganha e eu faço parte do reino, você faz parte do reino, nós ganhamos. Não há vitória na divisão, e sim na unidade. Quando o Espírito Santo está feliz comigo, quando o Espírito Santo está feliz com você, quando o Espírito Santo está feliz com a igreja, o que acontece, irmãos? Curas acontecem, milagres acontecem, batismo com o Espírito Santo acontece, a prosperidade que a gente tanto ora acontece, o melhor acontece, por quê? Porque o Espírito Santo está feliz conosco. A unidade gera essa alegria no Espírito. O egoísmo precisa sair de cena para que a unidade na coletividade da igreja apareça. O orgulho precisa sair de cena para que a humildade apareça. E isso nós só vamos conseguir através da graça de Deus. Não é por nós. Eu não vou conseguir isso sozinho. Você não vai conseguir isso sozinho. Você precisa se esforçar. Você precisa querer. Você precisa desejar. Isso é uma sinergia. Para que Deus opere na sua vida, você precisa querer, você precisa se esforçar. Outra coisa, para manter a unidade, Paulo incentiva a igreja para que todas as suas ações sejam altruísticas. O que é isso? É a intenção de um beneficiar o outro. Eu não posso pensar só em mim. O irmão está passando lá, mó perrengue e tal, e eu está tudo bem na minha vida, que está até sobrando. Peraí. Nós estamos no mesmo propósito, no mesmo espírito. Eu preciso estar com aquelas pessoas, eu preciso socorrer, eu preciso ajudar, porque amanhã ou depois sou eu que preciso ser socorrido. Olha o ciclo da bênção, eu vou chamar isso aqui de ciclo da bênção. Quando o Espírito Santo está entre nós, circulando entre nós, a bênção não vai só desse lado aqui não. A bênção vai virando, vai girando, e todos nós somos alcançados. Assim, desta forma, vivendo em unidade, vivendo um ajudando o outro, nós vamos ver lá em Atos 2,47 como que a igreja crescia. E vamos também para João 13, quando Jesus vai dizer o quê? Nisso sabereis que são meus discípulos, quando
beneficiardes uns aos outros, quando cuidardes uns dos outros, quando amardes uns aos outros, ao ponto de se sacrificar um pelo outro. Ah, mas aquele irmãozinho lá, ele é complicado, ele é embaçado. Jesus está falando que nós devemos amar e se sacrificar. E a partir daí, ele traz um exemplo que é o maior de todos os exemplos. Porque a gente às vezes pensa, né? Ah, mas isso é tão complicado fazer. Isso é tão complicado de se pensar. Mas agora Paulo, ele vai trazer, né, algo muito forte na teologia. Né? Ele traz, segundo dizem muitos, nunca foi localizado o autor, nunca foi localizado a partitura, nunca foi localizado nada, é uma especulação, mas diz que este texto que nós vamos ler aqui do versículo 6 ao 11, 12, era um hino cristológico já cantado, escrito em aramaico, cantado já nos dias de Paulo. Talvez composto até pelo próprio Paulo, mas ninguém tem essa informação. É apenas uma especulação. Mas é interessante que nós vamos ver Paulo dizendo o que então para aquele povo? Gente, sejam humildes, sejam unidos e se humilhem, sejam comprometidos e se humilhem. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para você, Paulo está dizendo, eu vou mostrar para vocês que o próprio Deus fez isso para poder nos ensinar que nós podemos também fazer. E aí ele vai dizer, tenham a mesma atitude de Cristo. A atitude nos lembra o quê? Ação. A atitude nos leva à ação. Tenham todos a mesma atitude de Cristo. Eu falei a semana passada que era uma igreja viva. Os filipenses eram uma igreja viva, ativa, né, comprometida, pregava o evangelho, ia atrás, fazia as coisas acontecerem. Eles eram vivos. Mas por que eles eram vivos e ativos? Porque eles, além do Espírito Santo na vida deles, eles tinham internalizado a mensagem no coração e partido para a ação. A gente não pode vir todo domingo para a igreja, toda quarta-feira para a igreja, toda semana está lá no GC, ouvindo, internalizando a coisa e fica por isso mesmo. Nós precisamos viver a palavra, viver aquilo que ouvimos, viver aquilo que ensinamos, aquilo que pregamos, vivermos a vida de Jesus Cristo em nós. E aí Paulo então vai nos trazer agora a teologia do esvaziamento, o kenosis, né? O famoso kenosis, keno, que vem de vazio. E aí ele começa dizendo aqui, Jesus se dispôs por sua igreja, por mim e por você abrir mão da sua glória. Kenosis é o ato de se esvaziar de si mesmo, não é se esvaziar de alguma coisa. É se esvaziar de si mesmo, sem perder a própria identidade, para fazer abertura ao outro e se encontrar no outro. Vamos para o versículo 5. Tenham a mesma atitude, a mesma intenção, a mesma vontade, a mesma garra, a mesma mente demonstrada por Cristo Jesus. Tenham este mesmo pensamento entre vocês. Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Embora sendo Deus, e o verbo morfê, que vai lembrar do homousios, a mesma essência. Embora sendo Deus. Não é assim, embora lembrava um Deus, não. Que Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou usurpar esse direito. Né? O mesmo verbo, harpagmon, dá a ideia também de roubar. Lutero fala isso, né? Cristo não quis roubar o direito que ele tinha de ser Deus. Ele se esvazia. Então, nós vamos ver que antes disso, ele resolve então, sabendo que ele era igual a Deus, ele sabe que isso, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão, ele não devia se apegar. Fez sentido? Deu para entender isso? Ele não precisava, ele não devia se apegar. Aqui nós vamos ver a doutrina da encarnação. Se Jesus não se esvazia da divindade, embora continuasse sendo Deus, se ele não se esvazia, ele não poderia encarnar. E aí nós vamos entender o restante do texto, né? Ele pôde abrir mão de ser igual a Deus justamente por não se apegar em ser igual a Deus. Ele não considerou se apegar, significa então que se ele era na forma de Deus, ele tinha uma forma. Jesus não sempre foi
aquele homem igual fomos. Não, o texto diz que ele já existia. Olha a pré-existência de Cristo, tão questionada nos primeiros concílios, né? Mas então, ele já tinha uma forma. Ele tinha a forma de Deus. Agora ele assume a forma de servo, é a forma de escravo, a forma humana. Agora ele vai, então, deixar a forma de Deus e vai assumir a forma como eu e você. Forma aqui forma que é essência. Então ele deixa por alguns instantes de ser daquela forma. Porque hoje Jesus ele continua sendo assim, mas ele é Deus. Tá certo? Jesus é partícipe do jeito de Deus, compartilha dos atributos de Deus, continua sendo Deus por natureza. E aí nós vamos ver os concílios lá nos primeiros séculos dizendo que ele era o quê? 100% Deus e 100% homem. Cristo não deixou de ser divino ao assumir uma nova forma. A sua essência continuou. Olha, eu sou filho do meu pai, do seu Silvio, e eu me casei com a Renata. Agora eu estou numa outra situação, mas eu continuo filho do meu pai. É um exemplo muito básico, simples, mas é para entender. Cristo assume uma nova forma, mas continua com a mesma essência. Gordon Fee diz assim que antes de Jesus ter assumido a forma de servo, ele era na forma de Deus. Como eu disse, mostra aqui a pré-existência dele. E que Cristo está sempre sendo desta forma humana. Então, em vez disso, versículo 7, Jesus esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo. Né? A NVT diz escravo, servo, ali o verbo é o mesmo. Semana passada eu já expliquei o que é ser um escravo. Só que esse escravo aqui está querendo dizer o quê? Que Jesus ele assume a posição de desempenhar as funções de um escravo, as funções de um servo. Isso aqui nos leva aonde? Isaías 53, né? Onde fala ali do servo sofredor, que sofreu calado, mudo, e foi crucificado mudo, quieto. Não é isso? Aqui nós vamos ver então Paulo fazendo uma aplicação à sua própria condição. Paulo, ele se considerava escravo de Cristo, onde que ele estava? Preso. Não se esqueçam de que ele está preso. Então, ele vai se comparar, ele vai fazer a aplicação imediata à sua vida. Que tendo a mesma atitude que Jesus teve quando nasceu e assumiu a posição de escravo. Ele não se apegou, Jesus não se apegou em ser igual a Deus, por isso se esvaziou. Ele não considerou ser na mesma forma de Deus, ou em forma de Deus, mas se esvaziou a si. Se Cristo é Deus, e ele precisava encarnar então, que esse era o propósito de Deus, não é isso? Então se Cristo é Deus, ele vai precisar se esvaziar dele mesmo. Não são duas coisas diferentes. Não é igual esse copo que está cheio d'água. Se eu jogar aqui, vai acontecer o quê? A água vai sair e o copo vai continuar. Cristo é Deus. Então, não são coisas diferentes. Uma coisa Cristo, outra coisa Deus. Que aí ele tira a parte divina e está tudo certo. Não, é a mesma essência. Então ele vai precisar o quê? Esvaziar a si mesmo. Eu vou abrir mão da glória exaltada no céu. E agora eu vou me humilhar, me desprover, né? A palavra também tem a ideia de desprovido de conteúdo. Eu vou ser completamente vazio do Senhor, vazio da glória, vazio do poder, para poder me submeter à maior humilhação de todas, que é vir Deus como um ser humano. Olha a importância dessa teologia, é entender o que Deus fez por mim e você. Considerando Cristo como Deus, Deus se esvaziou. Deus esvaziou. Ele não trocou uma existência por outro. Antes, precisamente na forma de Deus, que ele se empobreceu ao se tornar homem. Ele exibiu a natureza divina, a natureza de Deus na natureza do homem. Esvaziou-se de importância. Olha só, ele esvaziou-se de importância. Ele fez um escravo, uma pessoa muito simples. Mas olha que coisa interessante. João 14:9 vai dizer que em Cristo nós vemos Deus. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode ver o Pai se não for por mim. Né? Quem vê a mim vê o Pai, o texto diz. Quem vê a mim vê o Pai. Porque Cristo se submeteu a tamanha humilhação por amor a mim e a você.
Nós temos hoje salvação e nós temos acesso a Deus. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se. Humilhou-se em sua existência humana. Ele escolheu obedecer, tomar o lugar mais baixo, mais ridículo, mais paupérrimo, mais simples, mais sujo, por amor a mim e a você. É interessante que nós vamos ver que ele se humilha por obediência. E ele se humilha sabendo da cruz. A cruz o esperava. E a cruz era o sinal mais baixo ainda da humilhação. Certo? Mas ele faz isso por obediência a Deus. Ele sabia que havia um propósito maior. Ele sabia que o seu sangue traria salvação para todos os povos, toda tribo, raça, nação que o crer, que o aceitar como Senhor e Salvador. A cruz, que era sinal de vergonha, de vexame, para nós é sinal de alegria, é sinal de salvação. Jesus então ele vai até a morte de cruz. Paulo, ele não entendia a morte de Jesus da perspectiva daqueles que o crucificaram, mas da perspectiva de uma morte em razão da obediência à vontade divina. É obediência até a morte, até as últimas consequências. Tem noção do que quer dizer essa palavra? Até as últimas consequências. É até o fim. Muitas vezes nós desistimos por tão pouco. Não é isso? Estou lá na igreja, no maior pico, fazendo as coisas e tal, mas o cara está me provocando lá no trampo. Perdi a paz. O pastor me insultou. O pastor não falou comigo essa semana. Eu já estou saindo da igreja. É porque Deus não me ama. Chegar lá na igreja, tem um monte de gente que me perturba e tal. A culpa é da igreja, a culpa é de Deus. Então eu largo de Deus, eu abandono a Deus. Olha como é fácil. Como é fácil deixar as situações, o cotidiano, o dia a dia, a vida, relacionamento, seja lá o que for, nos afastar do Senhor. Nós não fazemos nada, hoje nós não fazemos nada para o Evangelho que nos leve até a última consequência. Nada. Não fazemos nada até as últimas consequências por amor ao Senhor. Mas é importante quando Paulo fala do tipo de morte de Jesus, porque a cruz era algo horrível, era algo agressivo, era algo humilhante, depreciativo. Como eu disse, um cidadão romano não poderia jamais ser crucificado. Era escândalo. A cruz era tão escandalosa que os crentes em Filipe, naqueles dias, ninguém usava crucifixo. Não tinha crucifixo não, aquela cruzinha, cruz nos púlpitos, cruz de enfeite, não, aquilo era algo tão horrível que ninguém tinha esse negócio de cruz, não, sai fora. Depois da morte de Jesus, que o significado da cruz muda, o entendimento se muda, mas até então, não, eu não quero saber disso não, isso dá azar, é zica, batia até na madeira. Olha só que Jesus ele muda o cenário, Jesus muda o contexto, Jesus muda a história. E, por ser humilde, até as últimas consequências, pega essa, por ir até a última consequência, por ser humilhado, agora o versículo 9, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Agora se por amor ao pecador Jesus se humilhou, se permitiu ser humilhado, claro que aqui nós estamos entendendo, né? Encarnação, nós vamos entender a encarnação, nós vamos entender morte, ressurreição e ascensão de Jesus, está tudo implícito. Mas se ele permitiu ser humilhado, agora Deus o exalta ao lugar de mais alta honra, em contraste com o lugar de humilhação. Agora Jesus é colocado no seu devido lugar, na mais alta honra. Deus o exaltou ao mais alto grau possível, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. O que Paulo quer dizer com este nome que está acima de todo nome? Nós acabamos de cantar aqui. Este nome, Paulo quer dizer o seguinte, que são duas opções. Nós vamos ver no versículo 11, que ele vai falar assim, que toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Então nós temos duas opções. Que nome é esse? Quais nomes, ou que nome está acima de todo nome? Jesus e Senhor.
Jesus e Senhor. Isso significa que, ao se referir ao nome terreno de Jesus, significa que Deus, ao exaltá-lo sobremaneira, concedeu-lhe uma importância que excede todos os outros nomes. Todos os outros nomes. Isaías 9, que terá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Opa, então vamos observar uma coisa: se Jesus é um nome, Senhor é um título. Se Jesus é um nome, Senhor é um título. E Paulo está usando aqui no grego o Senhor como Kyrios. Kyrios, no entendimento grego, era Deus. Ele estava substituindo o tetragrama Yahvé. Opa, então peraí, Paulo está querendo dizer o quê? Deus o exaltou, Jesus Cristo, esse ser humano, como Deus, a mais alta exaltação. Aquele que se humilhou por mim e por você numa cruz, é Deus. Jesus é Deus e não há outro. E aí o texto vai continuar o quê? Enquanto haviam muitos senhores lá naquela terra, naquele dia, o imperador era um. Paulo está dizendo, nós não estamos falando do César, imperador, mas nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. E toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, nos céus os anjos vão se prostrar, os anjos vão adorar o Senhor. Na terra aqui, hoje, nós estamos confessando o senhorio de Cristo, nós estamos prostrando, adorando, dobrando o nosso joelho. E lá no inferno, embaixo da terra, os demônios também na ascensão de Cristo se curvarão, entenderão e saberão verdadeiramente Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Deus. Este é Jesus exaltado à mais alta posição. Essa é a ideia. A gente canta essa música, a gente lê esse texto, é tão lindo, tão maravilhoso, mas a gente precisa entender que o Pai o exaltou, da mesma forma que Ele por si mesmo se humilhou por a mim e você, por amor a mim e a você. Agora Deus então o coloca lá em cima, como Deus. Vem cá, filho, nós não somos coisas diferentes, nós somos a mesma essência. Vem aqui, agora você já cumpriu o seu propósito, você já foi lá, encarnou, sofreu e morreu para salvar aqueles pecadores. Agora vem aqui, assenta-te comigo à minha direita. Quando Estevão ele está sendo apedrejado, morto, ele olha para o céu e vê quem está lá sentado à direita de Deus. Ele, aquele que foi exaltado sobre todos, Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que a razão que Paulo traz neste texto, nessa mensagem aos Filipenses era, Jesus Cristo se fez humilde. Então, lembra que nós lemos? Deixe o egoísmo de lado, deixe o seu ego de lado. O próprio Deus se humilhou, o próprio Deus se esvaziou por mim e por você. Deus se fez humilde por nós, para mostrar que a gente consegue, para mostrar que daqui vale a pena. O reino dos céus é para os humildes, não para os arrogantes. O reino do céu é para aqueles que estão em unidade, é para aqueles que se amam. Não há como entrar o corpo dividido lá no céu, não. O reino dos céus é para quem está humilde. Outra coisa que nós vamos ver, para lembrá-los que temos a oportunidade também de não somente crer e viver por Cristo. Nós não temos a oportunidade não somente de crer e viver em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aqueles crentes, eles eram perseguidos, alguém tirava sarro deles, alguma coisa assim. Hoje, talvez, aqui alguém tira sarro, olha o crente ali, o santarrão, não sei o quê. Isso é um privilégio. Paulo considerou morrer por Cristo um privilégio. A gente não faz nem ideia do que é isso. Mas nesse exato momento, lá na janela 1040, lá no Afeganistão, lá na faixa de Gaza, no Hamas, lá não sei aonde, lá para aqueles lados, lá os muçulmanos estão matando cristãos nesse momento. A cada pouco tempo um cristão é morto lá naquele lugar. E é crente igual você e eu, que confessa Cristo como Senhor e Salvador. Nós vivemos num paraíso onde não há perseguição. Não ouvi falar que ninguém morreu aqui por causa de Jesus. Mas lembrem-se, irmãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós não somos daqui. Nós estamos só de passagem. Estejamos, pois, atentos a isso. Como então ser humilde como Cristo foi? Estamos estudando exatamente isso nos GCs.
Jesus, o próprio Jesus, nos ensinou lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte, os novos mandamentos para o crente, as bem-aventuranças. Como que eu consigo ser humilde como Jesus foi humilde? Olha, eu posso viver, como que eu posso me esvaziar como Jesus se esvaziou? Eu posso viver na contramão desse mundo. Eu posso entender que a minha felicidade não está no sexo, drogas e rock and roll, não está nas riquezas, não está em dinheiro, não está em bens, mas a nossa riqueza, a nossa alegria está em uma pessoa, que é o Senhor. É viver na contramão do mundo, é amar o próximo, é dar a outra face, é ser comprometido, é caminhar a segunda milha. Nós ouvimos isso aqui, Renata pregou, é caminhar a segunda milha, é ser empático, é ser altruísta, é ser humilde, ser misericordioso, promover a paz em vez de promover a guerra, buscar e entender que a nossa felicidade e fidelidade é encontrada no Senhor, ser sal da terra e luz do mundo. A continuação do texto vai dizer que nós devemos ser luzeiro no mundo. Queridos, nós precisamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Paulo vai falar no versículo 12 assim, ó: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou de longe, é ainda mais importante que eu faça. Paulo está dizendo assim: quando eu estava aí, vocês iam para a igreja. Quando eu estava aí, vocês davam glória a Deus, falavam em língua, levantavam a mão, dava 3 pulinhos, cantava bonitinho. Agora eu não estou aí, vocês não estão nem aí para nada. Não, vamos se manter firme. Agora que eu não estou aí com vocês, agora que vocês têm que se unir, se aproximar do Senhor, dar glória a Deus, falar em língua, pular, orar, fazer tudo para a glória de Deus. Ele está dizendo que nós precisamos nos manter firmes, nos manter a nossa rotina com Cristo e em Cristo, juntos em unidade. O próximo versículo diz assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aqui aquilo que é do agrado dele. Lembrem-se, nós recebemos a salvação de Deus, então agora é hora de ação, é hora de agir. Nós somos salvos, né? Fomos salvos na cruz, somos salvos, somos salvos, continuamos sendo salvos aqui na vida, e seremos salvos, a concretização da nossa salvação lá no céu, no retorno de Cristo. Mas agora nós precisamos fazer o quê? Mantermos as nossas atitudes, a nossa salvação. A ação, quando um salvo entende o senhorio de Cristo, a ação é colocada em prática. Quando nós colocamos a ação em prática, quando nós o obedecemos, quando nós testemunhamos de Cristo. E aqui fica subentendido que o testemunho é na individualidade. Juntos crescemos, juntos aprendemos, juntos proclamamos, mas na individualidade nós trabalhamos. É ali fazendo o meu Deus funcional, buscando o poder de Deus, evangelizando, testemunhando. É no secreto, né? Quando nós somos comprometidos na individualidade, no secreto, no devocional e no evangelismo, a unidade cresce na coletividade. E a coletividade é a igreja, e isso agrada a Deus. Porque é desta forma que demonstramos, somente desta forma, nós podemos demonstrar o agir de Deus nas nossas vidas. Quando que a gente sabe que um cara é crente ou não? Quando ele dá fruto, quando ele dá testemunho. Por isso que nós somos identificados como cristãos. Olha, ali eu vejo um pequeno Cristo, porque está agindo como Cristo. Os cristãos são esses, aqueles que agem como Cristo. É dessa forma, irmãos, agindo, buscando, crescendo, que nós vamos alcançar a nossa coroação, a coroa da justiça. Lembre-se, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas é só de passagem. O que está proposto para nós, nos aguardando, é o reino dos céus, onde nós vivemos por toda a eternidade com Cristo. E aí juntos, um dia nós receberemos lá na frente a nossa coroação, como Paulo viveu aguardando, ciente que ele corria a corrida, porque ele sabia que lá no final ele ia receber o prêmio. Nós vamos falar disso a semana que vem. Ou como ele disse para Timóteo lá nos seus últimos dias de vida: combati o bom combate, conquistei a carreira e guardei a fé. Agora, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda.
Quantos aqui amam e aguardam a vinda do Senhor, coloque-se em pé. O Senhor espera de nós comprometimento e ação, unidade em meio à igreja, unidade na individualidade que vai dar o crescimento para a coletividade. E quando em unidade, vivendo o mesmo propósito, não há dúvida, vivendo em um só Espírito, o Espírito alegrando-se, o Espírito do Senhor alegrando-se sobre nós, os dons serão derramados. A cura será derramada, o amor será derramado. Uma das traduções também para o esvaziar-se de Cristo, né? O que nós é derramar-se sobre nós. Cristo derramou-se sobre nós. O Espírito de Cristo está sendo derramado aqui nesta manhã, irmãos. Agarre, não perca esta oportunidade. O Espírito do Senhor está sobre nós aqui nesta manhã. Então, eu quero orar com você.